Bom dia, boa tarde ou boa noite, povo de Deus. Vai depender do momento que você for assistir esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, aonde você estiver, que os anjos do Senhor Jesus estejam acampados ao teu redor. Amém, amados? Deus tocou no meu coração para que eu viesse ler uma palavra vindo da parte de Deus aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aonde fala de Saulo, amados. E aqui fala assim, ó. E Saulo, respirando ainda, ameaçava e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que ia com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, os conduzia a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, e disse o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Damasco chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam teu nome? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amados, eu gosto de ler todo o texto para que as pessoas venham entender. Amém, amados? Aqui fala de Saulo, que ele perseguia todos os cristãos. Quantos cristãos que Saulo mandou matar? Ele perseguia todos os cristãos, seja homem ou mulheres, crianças, ele perseguia e matava. Ele era muito usado pelo mal, é usado por Satanás para perseguir o povo de Deus, para perseguir o Senhor Jesus. E amado, e o que aconteceu? Mesmo Saulo sendo aquele homem pecador, um homem sanguinário, o Senhor Jesus o escolheu. O Senhor o escolheu. Amados, eu quero nisso tudo, o que eu aprendo com tudo isso, o que nós podemos aprender com tudo isso, que por mais erro que uma pessoa tenha na vida,
por mais que ela tenha matado, roubado, destruído, feito tantas coisas erradas nessa vida, né? Se quando Jesus chama, amados, ela e se ela se arrepender, ela tem o perdão do Senhor Jesus. Ela pode ter feito o que for na vida dela de errado, que ela é perdoada, os pecados é perdoado. E aqui o Senhor Jesus chamou a Saulo, né? Chamou a Saulo para que Saulo se convertesse. Mas, porém, o que o Senhor Jesus fez com ele? Deixou Saulo cego. Deixou Saulo cego, para que aqueles dias que Saulo ficou ali cego, ele viesse compreender que Deus existe e tudo Deus pode fazer, que nós estamos nas mãos de Deus, que estamos na mão do Senhor Jesus. Amados, e aqui o que me marca muito aqui, aonde fala assim, ó, né? Que Ananias fala para o Senhor Jesus aqui assim, ó, em Atos 9 e o versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então Ananias falou assim: Senhor Jesus, quanto mal eu tenho ouvido falar desse homem, de Saulo. Quanto mal ele fez em Jerusalém, quantas pessoas ele mandou matar, quantas perseguição ele fez a todos os cristãos, e o Senhor ainda o escolhe, Senhor Jesus. Então, Ananias, eu entendo aqui que ele quis até, amados, fazer uma questão com o Senhor Jesus, porque ele falou tanto males que esse homem fez, e do Senhor Jesus ainda está chamando ele, o Senhor Jesus está escolhendo ele para ser discípulo. Então, amados, o que o Senhor Jesus fala aqui, né? E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amados, por que Deus faz isso com uma pessoa que tanto mal fez, que perseguiu, que fez tanto mal? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para testemunho, amados, porque até nós mesmos, amados, quem nós era no passado e da onde nós fomos tirados? Deus, ele fala assim, que ele não veio, o Senhor Jesus falou que ele não veio para os são, mas ele veio para os doentes, para aqueles que estão lá no fundo do poço, para aqueles que, às vezes, aquela pessoa que não tem valor nenhum para o mundo, não tem valor nenhum para ninguém, aquela pessoa que é a mais desprezada de todas, que todos olham nela e falam: isso aí não vira nada, isso daí não é ninguém. É a mais desprezada de todas, e é essa que o Senhor Jesus quer. É essa pessoa que o Senhor Jesus veio, são para essas pessoas que o Senhor Jesus escolheu, que ele escolhe, que ele capacita. Né? Deus, ele fala assim, né? O Senhor Jesus fala que ele não chama os capacitados, mas ele chama para capacitar. Então, assim foi feito na vida de Paulo. E como foi feito na vida de Paulo, que ele foi escolhido, mesmo sendo um homem ruim, um homem que matava, um homem que destruía, um homem que não tinha amor no coração. Mas no momento que o Senhor Jesus apareceu para ele, no momento que o Senhor Jesus chegou na vida de Paulo, ele mudou completamente a vida, né? Naquele tempo era Saulo. Depois de convertido, o Senhor Jesus falou: de hoje em diante, tu não será mais chamado Saulo, mas você chamará Paulo. Então, amados, com tudo isso nós aprendemos que quantas são as pessoas que às vezes nos julgam pelo passado, julga eu, julga você, pelo passado, pelo nosso passado, pelo que aconteceu no nosso passado, do que nós fizemos de errado,
do que nós pecamos no nosso passado, mas o Senhor Jesus nos escolheu, assim como ele escolheu Paulo, né? Como ele escolheu Paulo, ele escolheu a cada um de nós, amado. Então eu quero dizer para você, você que talvez tem sido injustiçado e tem sido ainda pelo teu passado, muitos não perdoam o seu passado. Quantas são as pessoas que não perdoam o que fizemos no passado? Mas o Senhor Jesus, ele nos perdoa, ele já nos perdoou, ele nos chamou, ele nos redimiu, ele nos limpou, assim como ele limpou Paulo e Paulo se converteu. Assim somos nós, desde o momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida. Ele transformou a nossa vida. Amados, eu quero fazer uma pergunta para você. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra o que Deus fez na sua vida? Deus, ele fez tudo isso para mostrar que ele é contigo, que ele é comigo, o que ele fez na nossa vida, da onde ele nos tirou. Porque antigamente, amados, nós vivíamos como Paulo. Porque o Senhor Jesus deixou Paulo, né, que chamava Saulo, com os olhos sem enxergar, sem enxergar. E quando Ananias, Jesus pediu para Ananias ir lá e tirar as escamas dos olhos de Saulo. E naquele momento que caiu aquelas escamas dos olhos de Saulo, Saulo já estava convertido, caiu aquelas escamas, ele se converteu, amada, assim, nas nossas vidas, porque antigamente nós tínhamos uma escama nos nossos olhos, nos olhos espiritual, nós tínhamos uma escama, nós não conseguia enxergar a verdade, não conseguia enxergar, nós podia ler a Bíblia, amados. Eu tinha a Bíblia antes de me converter ao Senhor Jesus. Eu tinha minha Bíblia, eu lia ela de capa a capa, mas não entendia, porque eu não tinha o Espírito Santo. E quem nos revela a palavra, quem dá discernimento da palavra a cada um de nós é o Espírito Santo, amado. Então, daquele momento que caiu aquelas escamas dos olhos de Paulo, ele passou a enxergar a verdade, ele passou a ter o Espírito Santo com ele e ser usado pelo Espírito Santo. Assim é comigo, com você, minha amada irmã, minha amado irmão. Você, meu amigo, minha amiga. Você que talvez é tão julgado pelo teu passado, por tudo que aconteceu no teu passado. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele não te julga. Talvez até hoje você ainda não se converteu. Você, meu ouvinte, que está ouvindo nesse momento, talvez você ainda não veio para o Senhor Jesus, mas chegou o momento. Se a minha voz está chegando até a você, tenha certeza que é o Espírito Santo me usando para falar com você, né? Talvez você se sente o menores dos menores, talvez você se sente tão pequenininho, mas Deus manda te dizer que você não é pequenininho, que você não é pequenininha, porque Ele te ama, assim como Ele amava Paulo, mesmo Paulo fazendo tudo de errado, sendo perseguidor dos cristãos, o Senhor Jesus o amava muito. Então eu quero dizer para você, mesmo que talvez você ainda vive no pecado, ainda vive fazendo coisas erradas, eu quero te dizer que o Senhor Jesus te ama muito e que o Senhor Jesus, ele venha tirar essas escamas que está nos teus olhos e que você venha se converter, assim como Paulo se converteu. De perseguidor, ele passou a ser discípulo do Senhor Jesus, ele passou a levar a palavra de Deus, ele passou a levar a salvação para as pessoas, tantas pessoas que ele matava, que ele mandou matar tantos cristãos, que naquele tempo ele tinha poder para isso, para mandar matar os cristãos, mas de perseguidor ele passou a ser discípulo do Senhor Jesus e levar a salvação, levar a vida, levar a paz, amado. Assim é conosco que Deus quer fazer com cada um de nós, comigo e com você, né? Que nós venhamos levar a paz, que nós venhamos levar o amor. É tudo que Deus quer de mim e de você. Foi para isso que Deus nos escolheu. O Senhor Jesus fala que não foi nós que escolhemos a Ele primeiro, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós, e Ele escolhe a você nesse instante.
né? A você, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus te escolhe nesse instante. Dá valor a essa palavra, dá valor a essa palavra, para que você venha também ser um discípulo do Senhor Jesus, para que você venha levar a palavra dele, que você venha levar a salvação a tantas pessoas, que você venha ser um canal de bênção na vida de tantas pessoas que está precisando nesse momento de uma palavra de fortalecimento, de uma palavra de amor para aquelas pessoas que se sente tão pequeno, que se sente desvalorizado, e que através da palavra de Deus você venha levantar essa pessoa. Quantas são as pessoas que talvez está pensando até mesmo em tirar a própria vida nesse momento, né? E através de nós, Deus quer fazer discípulo, Deus quer fazer discípulo através de nós, através do Espírito Santo nos usar. Quantas são as pessoas que através da palavra de Deus, através da palavra do Espírito Santo, ela venha mudar a mente dela, ela venha tirar da mente dela todo o fracasso, toda a derrota, ela venha tirar do pensamento dela todo o pensamento de suicídio, de depressão. Amados, quantas são as pessoas que vivem depressão hoje? Então levanta, amado, você que está aí triste, você que está aí abatido, né? Levanta, Deus é contigo. Essa palavra não chegou para você em vão, não chegou à toa, né? Tenha certeza que é o Espírito Santo me usando para falar com você, meu amigo, minha amiga, para falar para você levantar a cabeça. Deus te escolheu neste momento, Deus te escolhe, e Deus quer fazer de você como fez na vida de Paulo, né? Que fez dele um vaso escolhido, como está escrito aqui no capítulo 9 de Atos, em versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, amado, Deus faz conosco, faz com você neste momento, né? Deus quer te levantar, quer te usar, quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua água, a tua vida, transformar por completo, fazer de você que se sente uma pessoa tão pequena, que se sente desvalorizada, uma pessoa que não busca Deus ainda de todo o coração. Deus quer que você busque Ele de todo o coração, de toda a tua alma. Deus quer mudar a sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele muda o percurso da nossa vida, do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou a vida de Paulo. Ele quer transformar a sua vida também, Ele quer fazer milagres na sua vida, Ele quer tirar você lá do pote, colocar por cabeça. Você não imagina, amados irmãos, o que Deus tem poder para fazer na sua vida. Os milagres que Ele tem para te dar, para fazer, mas basta o teu querer. Depende de você, não depende de Deus, amado. Depende de você querer aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, buscar a Ele de todo o seu coração, fazer uma entrega ao Senhor Jesus de corpo, alma e coração, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai transformar a tua vida, Ele vai te levantar, Ele vai fazer tudo aquilo que você tem pedido para Ele, né? E às vezes não tem conseguido ainda. Por quê? Porque ainda existe escama nos teus olhos, ainda existe escama que está impedindo você de ser abençoado, de ser abençoada, minha amada irmã, meu amado irmão. Então, amados, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, busca Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você vai ver que grandes maravilhas Deus vai fazer na sua vida, e vai usar você para ser também discípulo, vai usar a tua vida para levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, aqueles que estão com depressão, e através do Espírito Santo usar você
muitas e muitas vidas você vai impedir de ser morta, porque a pessoa que está com depressão e tira a própria vida, ela não tem salvação. E através de nós, através da nossa boca, o Espírito Santo quer nos usar para ajudar essas pessoas, para que elas não venham se perder, para que elas não venham perder a vida eterna, amados. Que nenhum de nós e nenhuma das pessoas venha perder a vida eterna. Então, o Senhor Jesus te chama nesse momento para você também ser discípulo dele, para você resgatar almas que estão sofrendo na mão de Satanás. Estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Então, já é hora, já passou da hora de nós ser mais, buscar mais de Deus, ser mais usado nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a tua boca para levar a palavra dele, amém? A toda criatura dessa terra, para resgatar almas para o reino de Deus. Porque, amados, quantas pessoas que nós temos a chance de resgatar para o reino de Deus, e muitas das vezes nós perdemos essa chance de resgatar essa alma para o reino de Deus. Então vamos ser discípulos do Senhor Jesus, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, vamos levar o amor de Deus a toda criatura, onde o Senhor Jesus fala lá em Marcos, capítulo 16, que eu já tenho falado nos meus vídeos, né? E versículo 15, que ele fala: ide em todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura, todos aqueles que crê e forem batizados será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Amado, vamos fazer a nossa parte, vamos falar do Senhor Jesus. Deus, ele fala que uma alma, amados, uma alma vale muito para o Senhor Jesus, vale muito, muito. Talvez você tenha falado muito do Senhor Jesus para muitas pessoas e você fala assim: eu tenho falado, não tenho dado crédito, mas a sementinha está plantada no coração dessa pessoa e na hora certa vai germinar, na hora certa essa pessoa vai aceitar o Senhor Jesus e ela vai ser salva. Amém, amados? E essa foi a palavra que Deus colocou na minha boca para estar falando com você neste momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Seja um momento que Deus preparou para que você venha ouvir essa palavra de salvação, porque não sabemos o momento que Deus vem buscar a nossa vida e que nós venhamos estar preparados para subir com Ele, e que todas as pessoas, que nós não venhamos ser egoístas, amado, de querer que só nós sejamos salvos, mas que nós venhamos levar a salvação, o amor, a paz a todas as pessoas. Amém, amados? E quero pedir para você, meu amado amigo, minha amada amiga, meu irmão, eu tenho todos como os irmãos. Amo a todos, amados, te amo. Jesus te ama, eu também te amo. E quero pedir para você ir lá no meu YouTube e dar um like lá no meu YouTube, se inscreva lá no meu canal, amém? Para aumentar o meu canal, para que a voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele venha chegar em mais lugares, amado, em mais vidas, porque quanto mais pessoas estiverem inscritas no meu canal, mais eles vão ouvir a palavra de Deus, mais vai ouvir a palavra de salvação. Amém? Então escreva lá, dá um like, faz teu comentário lá no YouTube, né? Meu YouTube é Missionária Rosália Rosati. Amém, amados? Então entra lá, eu coloco também no Face e quero agradecer a cada meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs que têm comentado lá no YouTube, que têm comentado no meu Face sobre a minha pregação, sobre tudo que o Espírito Santo tem me usado para falar com cada um dos meus ouvintes, cada um que tem ouvido a palavra de Deus através da minha vida. Amém, amados? E então inscreva lá no meu canal, ajuda no meu canal. Eu comecei faz pouco tempo, né? Mas já está tendo bastante comentários e agradeço a cada um. Qualquer hora eu vou pegar o nome de cada um para estar falando, tá bom? O irmão Antônio de Ribeirão Preto, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. A irmã Cida Bill, né? Que é lá de São Paulo, e
todos, amado, o pastor Francisco, que é daqui, né, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santo, que sempre tem compartilhado comigo, a irmã Maria Helena, amados, tantos que têm ali comentado, a minha prima Sônia, lá de Barretos, todas as minhas primas que têm compartilhado, né? Que Deus abençoe a vida de todos, amados, de todos que têm compartilhado no meu Face. Se eu não consigo falar o nome de todos agora, mas Deus sabe o nome de todos que têm compartilhado no meu Face, que têm compartilhado lá no meu YouTube. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, do diácono irmão José Roberto, que é da Igreja Nova Aliança, que Deus te abençoe grandemente também, meu irmão, a missionária Lúcia, amados, a todos, porque se eu for falar aqui, eu vou esquecer o nome de alguém. Então, que Deus abençoe a todos vocês que têm compartilhado no meu canal do YouTube, no meu canal do Face, no Instagram. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Que os anjos do Senhor Jesus estejam acampados ao teu redor, cuidando de você, cuidando da tua casa, da sua família, e um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também te amo.